Olá, eu sou Gilberto Schwartzman, sou autor de duas obras que dialogam com a Odisseia de Homero. Esse clássico da literatura e uma obra fundamental do cânone literário ocidental vem da linguagem oral, cantada pelos aedos e rapsodos há mais de 20 séculos, e foi publicado na forma escrita cerca de 7 séculos antes de Cristo. Grandes clássicos, como a Eneida de Virgílio, os Lusíadas de Camões, a Divina Comédia de Dante ou Ulisses de Joyce, tiveram a Odisseia como inspiração. Na verdade, os poemas homéricos foram a base de toda a educação grega antiga. Por isso, os dramaturgos, os poetas e filósofos utilizaram essa obra ou parte dela como inspiração. As Metamorfoses de Ovídio foram também profundamente inspiradas na Odisseia de Homero. O episódio de Circe, da Odisseia, com a transformação dos homens de Odisseu em porcos, é praticamente transposto para o livro de Ovídio com as suas transformações de humanos em animais. Eu diria que a Metamorfose de Kafka também é outro exemplo, em que Gregor Samsa acorda transformado num inseto horrível. Kafka também bebeu dessa fonte. O ciclope Polifemo, da Odisseia, é humanizado nas Metamorfoses e até se apaixona pela ninfa Galateia, na obra de Ovídio. E tudo utilizando a mesma métrica de Homero com o hexâmetro dactílico, baseado no dedo, uma parte longa e duas curtas. Em outra obra de Ovídio, As Heroídes, há uma carta fictícia e desesperada de Penélope, da Odisseia, para o seu Odisseu. Tudo isso é simplesmente beber na fonte. Outro poema, Nostoi, é um épico grego que retrata o retorno dos gregos vitoriosos depois da Guerra de Troia. No teatro grego, Eurípides cria a obra O Ciclope, uma paródia sobre o livro 9 da Odisseia, falando do enfrentamento de Odisseu com o gigante Polifemo. Também no século II depois de Cristo, há uma sátira de Luciano de Samosata, que satiriza as viagens da Odisseia, mas com o herói viajando para a Lua, onde encontra monstros terríveis. A Telegonia, de autoria atribuída a Sinéton de Esparta, teria sido um épico que narrava a história de Telégono, filho de Odisseu e da feiticeira Circe, da Odisseia. Ele também viaja em busca do pai e acaba matando-o acidentalmente. Vejam que também o tema do parricídio involuntário é recorrente na literatura. Lembram do Édipo Rei de Sófocles? É uma história de um filho que mata o pai acidentalmente. Na literatura medieval, há a canção de Hildebrando, em que o pai duela com o filho, reconhecendo-o somente no campo de batalha. Na mitologia hindu, há o épico Mahabharata, que narra o confronto do filho com o pai, que duelam sem saber da sua consanguinidade e o filho termina por matar o próprio pai. Em resumo, um escritor traz em sua obra a voz e a herança de toda uma tradição literária anterior. Este conceito foi proposto pelo poeta e crítico T.S. Eliot, baseado também em Mikhail Bakhtin e Júlia Kristeva. Há sempre um sentimento histórico de beber na obra literária de grande valor que veio antes. Bakhtin dizia que as palavras do autor nunca são neutras, elas carregam os ecos do passado. O nosso grande Jorge Luis Borges, um dos maiores nomes da literatura do século XX, foi até além. Disse que há autores que o possibilitaram entender até obras que viriam muito tempo depois. Na literatura brasileira, o nosso grande Domício Proença Filho publicou o Capitu Memórias Póstumas, trazendo um novo olhar para o clássico de Machado de Assis, Dom Casmurro. Diná Silveira de Queiroz constrói um universo próprio, um sanatório para tuberculosos em Campos do Jordão, para mim, até uma homenagem ao clássico A Montanha Mágica, de Thomas Mann.
Guimarães Rosa, no seu Grande Sertão Veredas, alude às tensões permanentes entre Deus e o diabo, vindas de muito longe, do Fausto de Goethe, e eu até diria, da Bíblia Sagrada. O personagem Nelo, migrante nordestino de Essa Terra, de Antônio Torres, tenta a sorte numa grande desalmada cidade, no caso São Paulo, a metrópole que o atrai e o rejeita. Portanto, há muitos cruzamentos possíveis da obra de Torres, por exemplo, com obras como 15, de Raquel de Queiroz, Morte e Vida Severina, de João Cabral, Os Zabumbas, de Aloysio de Azevedo, ou com a peça teatral Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, com a personagem Joana, nossa Medeia carioca, na sua intertextualidade com a Medeia da tragédia de Eurípides. Como eu disse, é o beber nas outras fontes que diz tudo. Ocorre-me também, entre tantos cruzamentos literários possíveis, hoje inspirados pela Odisseia de Homero, o homem do subsolo das Memórias do Subsolo de Dostoiévski é utilizado como inspiração para a famosa obra O Ensaio de Jean-Paul Sartre, intitulado Existencialismo é um Humanismo, de 1946. Também o romance A Náusea, de Sartre, espelha o isolamento e o mal-estar do homem do subsolo, baseado em Dostoiévski. Através do personagem de Antoine Roquentin, desesperado com a falta de sentido do mundo. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, não me parece surpresa que a Odisseia de Christopher Nolan, um belo filme, na minha opinião, omita partes ou modifique outras da maior aventura dos mares, a Odisseia de Homero. Trata-se de uma obra de cinema, a de Nolan, inspirada no clássico de Homero, mas criada por ele, Nolan, para o cinema. De modo que as omissões, distorções e até anacronismos são todos perdoados, pois se trata de uma obra construída numa linguagem artística distinta ao cinema e, como tantas, inspirada na Odisseia, mas não uma reprodução do clássico de Homero. Para os interessados no tema, com muita humildade, eu destaco duas obras que publiquei pela editora Sulina, aludindo à Odisseia de Homero. Uma delas é um poema longo, escrito em hexâmetros, não dactílicos, mas hexâmetros, como uma homenagem à obra de Homero, intitulada Odisseu, o herói humano da Odisseia, onde deixo o meu olhar sobre o herói. A outra é Nausicaa, uma peça teatral que tem como inspiração a chegada de Odisseu à Ilha dos Feácios, onde o herói é resgatado pela jovem e bela princesa Nausicaa. O episódio de Odisseu na Ilha dos Feácios não aparece no filme de Nolan. Tampouco é respeitado no filme a forma como Penélope aparece na Odisseia, sempre com um véu no rosto e acompanhada por duas servas. E por quê? Porque o belo filme de Nolan é uma obra sua, mas inspirada na Odisseia. Não é somente uma descrição fiel da Odisseia. No meu caso, Odisseu, o herói humano da Odisseia, e Nausicaa são duas obras que criei e que podem interessar os leitores, pois permitem apreciar outros desdobramentos, outros olhares, como tantos, sobre a obra clássica de Homero. Homero ou quem quer que seja, ou sejam, os autores da Odisseia na sua forma presente. Lembrem que o livro, como diz Roland Barthes, é a morte do autor. Uma vez publicado, o livro já não pertence mais a ele, o autor. Daí o livro pode servir como inspiração para novas obras e desdobramentos. Exatamente. A Odisseia é como um ser vivo em transformação, que graças à sua magia e à sua capacidade de se fazer entender e de nos fascinar em qualquer tempo, chega a nós, leitores do século XXI. Os clássicos da literatura são assim. Eles conservam a sua juventude, o seu frescor, dialogando com nós, leitores, por trazer sentimentos que nos são familiares, por serem universais. Quem, por vezes, não cedeu aos seus instintos ou aos seus desejos? Mas tudo tem um preço.
Nesta maravilhosa aventura dos mares, a Odisseia de Homero, Odisseu passa por situações em que ele cede às suas tentações e paga um preço por suas decisões. Eu diria que a Odisseia parece ter também o seu valor educativo no mundo grego. Aliás, o mundo grego antigo era regido pela vontade dos deuses, e Odisseu pagará um elevado preço por desobedecê-los ou contrariá-los em nome dos seus desejos. Eu darei 2 exemplos da Odisseia que aludem a esse tema. Quando Odisseu e seus homens chegam à ilha dos Ciclopes, eles entram na caverna do gigante Polifemo à procura de alimento. O Ciclope de um olho só retorna do pastoreio de suas ovelhas e percebe a presença dos soldados dentro da caverna. O gigante agarra alguns deles e os devora. Por seu agudo instinto de sobrevivência e com grande astúcia, Odisseu decide agradar o gigante para ganhar tempo e procurar uma solução. Ele então oferece ao Ciclope o seu delicioso vinho. Polifemo agradece. Embriagado, ele pergunta a Polifemo, a Odisseu, qual o seu nome? E ele responde, ninguém. Ninguém? Pergunta Polifemo. E ele responde, ninguém. Quando Polifemo adormece, Odisseu pede que os seus soldados furem o seu olho com uma estaca de madeira de ponta fina. Com a porta da caverna vedada por aquela enorme pedra, Odisseu precisaria do gigante para removê-la. Ele ordena que os seus soldados, então, acordem antes do gigante, ao amanhecer, e que se agarrem nos pelos da barriga das suas ovelhas. Desta forma, o gigante não os perceberia ao contá-los com a mão pela manhã. Dito e feito, ao despertar, o Ciclope cego remove a grande pedra da saída da caverna e passa a contar as suas ovelhas, tateando a sua parte superior. Assim, os soldados de Odisseu conseguem fugir de Polifemo. Quando já estavam no mar, Odisseu não resiste à sua vaidade e grita: Polifemo, eu não sou ninguém, eu sou Odisseu, o grande herói de Troia. O Ciclope fica com muita raiva por ter sido cegado, enganado e humilhado. Como ele era filho do deus Poseidon, o grande deus dos mares, Polifemo pede ao seu pai que provoque tempestades violentas de modo a causar o naufrágio dos navios de Odisseu. Poseidon, o rei dos mares, passa então a atormentá-lo durante toda a sua jornada de retorno a Ítaca, fazendo sofrer e matando muitos dos seus soldados. Em outra parte da Odisseia, ao chegarem à ilha de Trinácia, os homens de Odisseu desobedecem aos avisos divinos. Enquanto Odisseu se afasta, eles matam alguns bois do deus Sol, Hélios, para saciar a sua fome. Porém, eles sofrerão uma punição fatal de Zeus. Odisseu havia sido alertado pela feiticeira Circe e pelo sábio Tiresias, em Hades, no mundo dos mortos, para que não tocasse nos bois sagrados de Hélios. Mas famintos, os seus soldados desobedecem quando ele se afasta. Hélios, em sua fúria, ameaça levar o sol para o mundo dos mortos e brilhar apenas entre as almas. Zeus decide então punir os marinheiros com raios e tempestades, matando a todos, exceto Odisseu. Odisseu fica só. Todos os seus soldados morrem ao longo da viagem e pelos terríveis obstáculos que encontram no caminho de volta a Ítaca. Quem não deseja voltar para casa ou simplesmente retornar? O nostos grego, o voltar, tem as suas dores, não é mesmo? Foi por isso que os gregos nos legaram essa palavra tão linda que é nostalgia, a dor de querer voltar a algo, a algum lugar ou a alguém. A Odisseia de Homero é, portanto, o retorno de um herói que passa 10 anos lutando em Troia e depois mais 10 anos em seu retorno à sua amada Ítaca. O enredo da obra. Ítaca, o seu reino. E por que 10 anos de retorno? Porque Odisseu e seus homens, como nós, eram humanos, que nem sempre conseguiam controlar os seus desejos e os seus impulsos.
os quais, para serem satisfeitos, tinham, como sempre, o seu preço. Leiam a Odisseia de Homero. Vale a pena. É um grande clássico da literatura, aliás, que junto com a Ilíada abrem a literatura ocidental. Se quiserem também desfrutar da minha obra inspirada na Odisseia de Homero, leiam Odisseu, o herói humano da Odisseia, e Nausicaa, obras de minha autoria disponíveis pelo site da Sulina e nas livrarias. Obrigado.